angústias do povo de Deus. Virgem Santa, alcançai do vosso amado Filho a libertação para todos os males que atingem a humanidade e especialmente as famílias. Oração em família. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América investiu em estrutura para evangelizar ainda mais, marcando um novo tempo em nossa trajetória. Aumentamos o parque de transmissão, mudamos toda a instalação nos estúdios, trabalhamos em novos conteúdos para que a nossa missão seja ainda mais eficaz. O maior investimento que a pessoa pode fazer nessa vida é na evangelização. Obrigado a você que faz esta rádio com a gente. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Cristo vem a mim todos os dias, e eu retribuo-lhe a visita, indo visitar os pobres. Indo visitar os pobres. Uma noite muito especial para você. Vigília Clamando por Milagres, dia 9 de junho, a partir das 10 da noite. Padre Adriano Zandoná, Padre Wagner Lopes Ruivo e Comunidade Canção Nova. Aquilo que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. Família que reza unida, permanece unida. Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199, próximo ao metrô Penha. Informações 3382-9800, sãopaulo.cançãonova.com, twitter.com/cançãonovasp. Olá, meu nome é Alan, sou do Jardim Mitsutani e escuto a Rádio América porque aqui eu encontro força na vivência do Evangelho. Em 2012, a Rádio América está com você. www.cançãonova.com. Acesse o nosso conteúdo. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Olá, eu sou a doutora Gisela Savioli e espero você de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, para falar sobre a sua saúde. Aqui, na Rádio América, agora de segunda a sexta ao meio-dia. Mais saúde. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É um projeto que expressa a religiosidade e devoção de um povo generoso e fiel. A sua principal característica é acolher bem ao peregrino que visita a Chácara Santa Cruz, proporcionando a ele a oportunidade de fazer uma experiência com Deus. Obrigada por sua generosidade. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar.
Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde, Rede Canção Nova de Rádio. Olá, muito boa tarde. Esse é o programa Mais Saúde, que hoje vai trazer um tema muito interessante. Se você é jovem, seguramente nós mulheres nunca pensamos nisso até que a gente começa a tomar conhecimento dessa realidade, principalmente depois da menopausa. E eu trouxe uma pessoa muito especial para falar conosco sobre esse detalhe, porque foi lá num grupo de estudo que eu comecei a tomar assim consciência do que nos aguarda, nós mulheres, mas homens também, porque isso aí não é um privilégio só de nós mulheres, né? Nós vamos falar hoje de incontinência urinária e eu trouxe nada mais, nada menos do que o Dr. Roberto Calvoso Júnior, que é doutor pela Faculdade de Medicina da USP em ginecologia e obstetrícia. Dr. Roberto Calvoso, que agora eu vou chamar carinhosamente de Calvoso, né, como a gente sempre se chama. Muito obrigada por você ter vindo aqui ao vivo, né, no meio desse dia, para você estar conosco aqui, os ouvintes do Mais Saúde. Quem agradece sou eu, Gisela. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. É a segunda vez que eu venho a um programa seu. E é sempre muito interessante e principalmente que a gente possa transmitir para a população em geral conhecimentos básicos em português, claro. Isso. Né, para que as pessoas aprendam o que fazer, o que não fazer, ou tentar fazer com que elas aprendam, né? Exato. Calvoso, conta uma coisa pra gente. Primeira coisa, o que caracteriza, o que é incontinência urinária, que esse nome pode parecer assim, sofisticado até para algumas pessoas? Trocando em português muito claro, é a perda de urina sem que você queira. Em que situações, assim, tô com vontade de fazer xixi, não consigo chegar até o banheiro, como que é? Existem dois tipos, existe a incontinência e tem a urgência miccional. E em alguns casos também a associação dos dois da urge-incontinência. Ou seja, a incontinência é aquela que ocorre quando a paciente tosse, quando a paciente espirra, quando a paciente pula, né, quando ela desce uma escada, acaba ocorrendo a perda urinária. A urgência é aquela que ocorre quando a paciente tem a vontade de urinar e tem que ir correndo, senão ela acaba urinando. Então, nesse momento que cabe as duas possibilidades. Certo. A urgência, ou seja, é a vontade de ter que ir correndo, e a urge-incontinência, quando vai correndo e acaba perdendo. Calvoso, me conta uma coisa, é uma realidade que vai fazer parte da minha terceira idade, por exemplo? Não obrigatoriamente. Não, né? Não obrigatoriamente. Não faz parte, né? É mais frequente, né? É mais prevalente na população de mais idade, acima dos 50 a 60 anos de idade. Acima dos 50, e me diz uma coisa, ela é mais presente no universo feminino? Mais presente no universo feminino. No universo masculino, o mais comum da incontinência é quando o homem é submetido a uma cirurgia de próstata. Ah, certo. Aí, nesse caso, ocorre com maior frequência. Perfeito. Se não, meninas, por isso que eu quis trazer esse tema hoje, porque aquela história, né? Tem uma série de assuntos que nós mulheres desconhecemos, até de repente sermos apresentadas a eles. Só que o pior é quando somos apresentadas assim, de sopetão, que acontece com a gente. Então, um belo dia eu tive a graça de tomar conhecimento que tinha um curso na Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui em São Paulo, sobre saúde da mulher no climatério. Era uma especialização de 1 ano e eu, com a graça de Deus, consegui não só saber como entrar, né? Porque tem esses dois aspectos. E entrei em contato com um universo muito interessante. Esse curso é encabeçado pelo professor Aldrigue, né? José Mendes Aldrigue, exatamente. José Mendes Aldrigues, que hoje, onde que anda o doutor Aldrigue, que eu fiquei sabendo? Ele continua na Faculdade de Saúde Pública. Sim. Mas ele hoje também é diretor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa. Olha só a bênção. E ele é um fã do time feminino, né? Com certeza. É uma coisa sempre assim, sempre foi. Ele é uma delícia. Aliás, eu quero muito convidá-lo, mas eu sei que ele não gosta muito de programa ao vivo, né? Mas a gente grava, eu falo para ele, porque eu não queria deixar que os nossos ouvintes tivessem a oportunidade de ter contato com essa
bênção que é o professor Aldrigue. E todos nós somos alunos dele e aprendemos com ele, né? Pois é. E aí, nesse curso, quem também ajudava o professor Aldrigue a organizar era o professor Calvoso, o doutor Calvoso aqui comigo. E aí, é um curso multidisciplinar, então inclusive com muita presença de não só ginecologistas, como também fisioterapeutas. A imensa maioria. A imensa maioria. Raríssimas nutricionistas, eu era uma delas, mas tinham vários profissionais de várias áreas. E aí eu fiquei sabendo, gente, tanta coisa, que eu olhei e falei assim, gente, deviam avisar o que nos espera, para a gente tentar, antes de mais nada, evitar, mas saber que existe isso que pode acontecer e se acontecer, o que fazer. Então, voltando, por que depois da menopausa essa situação de perder urina, de estar com a bexiga um pouco mais cheia e de repente espirrar e escapar, se torna mais frequente? Como você bem disse, ela se torna mais frequente, mas ela pode ocorrer na jovem também. Ah, tá. Né? Então, existem fatores que predispõem a esse quadro. Né? Os mais frequentes são a obesidade, o tabagismo, né? Aquela tossidora crônica, que pode ter como consequência, ao longo da vida, o início da perda urinária. Os partos também podem modificar o assoalho pélvico, no sentido de que ocorrem alterações anatômicas que vão predispor a essa infecção urinária, a incontinência urinária. E principalmente após a menopausa, com a ausência do hormônio feminino, do estrogênio, ocorre um maior relaxamento desse assoalho pélvico. E isso acaba, muitas vezes, predispondo com maior intensidade, somado aos fatores já pré-existentes, à ocorrência da perda urinária. E o que ajuda na juventude fazermos para, assim, evitar... Bom, lógico, a obesidade é uma coisa que tem que evitar por várias situações. E é um dos temas mais abordados aqui no Mais Saúde, tema do livro, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. O tabagismo, é claro que a gente aqui abomina, né? E o tabagismo, o senhor comentou agora sobre essa tossidora, essa pessoa que tosse cronicamente. Mas a nicotina, ela também tem algum outro aspecto? Não é a nicotina. Não. A nicotina em si, ela não faz, teoricamente, não faz mal. O problema são as outras substâncias que o cigarro carrega. Okay. A dependência, não é o motivo da nossa conversa, mas a dependência ao cigarro prende-se à nicotina, mas não é ela que faz mal. Ah, certo. É ela que provoca a dependência. Ok. Né? A questão são a fumaça, né? O alcatrão e todas aquelas mais de 4.000 substâncias que o cigarro contém, né? E que leva a toda essa consequência. Então, o tabagismo em si pode predispor pela vasoconstrição, né? Pela má alimentação dos tecidos, vamos dizer assim. Que é isso, o maior prejuízo no caso do cigarro, né? E a tosse, a tosse crônica. Okay. E lembrando um outro aspecto importante, as mulheres são educadas desde criancinha a não usar qualquer vaso sanitário. Exato. E existe uma situação que é a pior coisa possível no que diz respeito à possibilidade de incontinência urinária. É a forma que a mulher se utiliza para usar um banheiro sem encostar. Quer dizer que o certo é sentar. Sim, com certeza, para que você relaxe. Para você relaxar a bexiga e aí poder esvaziar. Quer dizer, então nós fazemos duas coisas erradas, né? Primeiro, segurar a urina, que é péssimo, né? Exatamente. Porque, gente, o tecido da bexiga, como diz, é uma bexiga. Sim. Você pegar um elástico e ficar esticando, depois quando... E muitas vezes acaba predispondo a própria situação da urgência pela bexiga cheia, ou até a incontinência porque ela está cheia. Né? Tosse, claro, acaba eliminando. Exatamente. Né? Então, o fato de segurar já é um problema. E depois vai usar um banheiro, não senta. Exatamente. Mas é complicado. Se bem que agora, convenhamos, os banheiros estão muito melhores, né? Antigamente nós tínhamos banheiros muito complicados. O que eu noto hoje, a gente vai num posto de gasolina, os postos estão ótimos, tal. Quer dizer, pelo menos as horas que eu vou, o ambiente está, assim, melhor do que já foi na minha época jovem, né? É um depoimento interessante do ponto de vista feminino, né? Porque, com certeza, como a mulher acaba urinando mais vezes, você tem uma vivência que nós homens não temos. Ai, olha que interessante. Ou seja, esse seu depoimento acerca dos banheiros, eu não tenho conhecimento. Para mim, eu continuo com aquela imagem de que os banheiros continuam péssimos. Meninas, vejam se vocês concordam. Aliás, gente, vocês podem estar participando. Eu estou aqui tão, assim, eufórica com a pauta. Nós estamos até 12:30 aqui
pela Rádio América, mas para toda a rede Canção Nova, por esse Brasil afora. Mas você pode estar participando, você pode ligar aqui no 0 Operadora 11 2039 1410, que é a frequência da Rádio América, 1410. Então, ligando aqui no 0 Operadora 11 2039 1410, pode passar o e-mail para america@cançãonova.com, pode estar ligadinho aqui no bloco, para estar assistindo a gente aqui no estúdio, né? Mas participe e, inclusive, dê o seu depoimento, porque é interessantíssimo isso. Os banheiros melhoraram, mas mesmo assim a gente tem toda aquela preocupação. Agora, doutor Calvoso, como é que a nível de contaminação, sentar num banheiro que está aparentemente limpo é complicado? A gente não deveria sentar? Como é que é? Não deveria sentar. Não deveria sentar. Não deveria sentar. Então como é que a gente faz? Tá complicado. É uma resposta que eu não tenho. E se eu forrar de papel higiênico? Ou se você carregar na sua bolsa uma embalagem com antisséptico para que você possa higienizar o vaso, seria utópico, mas possível? Mas é claro que é possível, porque o negócio do gel, do álcool em gel, então se eu pegar aquele álcool em gel, pego um pedaço de papel higiênico, molho e passo naquele vaso, naquele assento, tudo bem? Talvez nem o álcool, talvez mais interessante a água sanitária. A água sanitária é o que a gente sempre fala. Isso. Um álcool 70 até mais ou menos, mas água sanitária é o melhor, Sim, né? Com certeza. Então, gente, vamos mudar hábitos. Isso daqui é uma novidade que o Programa Mais Saúde vai começar a divulgar. Essa eu nunca ouvi, mas é interessante. Não, mas Com exato. certeza. Eu pensei no álcool, porque o álcool em gel não tem... Por que a gente fala de álcool 70 em spray? Porque até que o álcool atinja a superfície, quando ele é 70, ele consegue atingir. O que não é 70 evapora no meio do caminho. Agora, como o gel, né, a gente coloca direto enfim, no papel, a gente limpando, isso é uma pergunta que eu vou fazer para o nosso professor Enio Alves da Silva, que é o maior microbiologista de parte de alimentação e higienização. Vou fazer a pergunta e depois eu te mando o retorno. Bom, então não deveríamos sentar e, no caso, se vamos ao banheiro, o que é pior, sentar ou não sentar, professor? Duro, né? É duro. É duro, mas perceba, não é o principal. Tá. Nós temos que nos bater pelo combate à obesidade, nós temos que nos bater pelo combate ao tabagismo, né? Que a vida saudável, a promoção de vida saudável, para que você tente, dentro do possível, evitar uma dessas alterações no futuro. Mais saúde. Ligue e participe. 2039 1410. Pois é, o professor Calvoso, o doutor Roberto Calvoso Júnior, que é doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ginecologia e Obstetrícia, é o nosso convidado de hoje. Estamos falando sobre incontinência urinária, que ele está dizendo aqui pra gente que não é uma realidade obrigatória, porque parece uma sentença de morte, né, pra mulher. Ai, você vai ter. Porque teve um número que me assustou muito na saúde pública quando eu estava lá, que de cada 100 mulheres, depois dos 60 anos, tinha ali um número em torno de 40, estava mais ou menos isso, né, aproximadamente. Eu fiquei assustadíssima e comecei a tomar, assim, bastante cuidado. E para esta mulher que já se encontra nessa situação, ela tem o que fazer? A primeira coisa é manifestar esse fato ao seu médico. Porque observa-se que pacientes não se queixam e médicos não perguntam acerca da incontinência urinária. Quer dizer, a dupla perfeita, né? Exatamente. Uhum. E diante da existência de tal queixa, que com certeza deteriora a qualidade de vida, limita a vida dessa mulher, muitas não conseguem sair de casa. Gente, isso é muito triste. Isso é uma deterioração da vida dessa qualidade senhora. De vida. Autoestima, então, vai para o pé. Com certeza. E você tem recursos para contornar o problema. E esse detalhe de ficar toda hora usando aqueles, não sei como é que a gente fala isso tecnicamente, são absorventes, né? Esses absorventes também não é algo saudável, né? Com certeza, acaba abafando exatamente, e predispondo à proliferação bacteriana, além das assaduras, assim, né? Pela manutenção daquela urina naquele absorvente. Exato. Mas esse, com certeza, é a última das últimas instâncias.
O mais frequente que a gente observa é aquela senhora que perde em pequena quantidade, ela não chega a usar um absorvente, ou pelo menos nos casos mais graves são usados os chamados fraldões, né? A maioria das vezes não é isso que a gente observa, mas utiliza-se os pequenos absorventes ou absorventes diários, que são péssimos, né? Aproveitando esse espaço, né, doutor Calvoso, não há necessidade de ficar usando absorvente diário na calcinha, né? De forma alguma. Não é saudável, você ficar gastando dinheiro de bobeira, né? O genital feminino é úmido por natureza, ele precisa de ventilação. Então, aí já cabe um outro aspecto, a calcinha de tecido sintético. Não adianta você utilizar, os fabricantes acabam utilizando na calcinha de tecido sintético o forro de algodão. Não adianta, ela tem que ser totalmente de algodão, para que absorva aquela umidade e permita a ventilação, que o tecido sintético não permite. Além do que nós usamos muita calça, né? Exatamente, que é outro aspecto importante. Muita calça comprida. Exato. A mulher, claro, conquistou seu espaço na sociedade e, claro, dentro da facilidade de vida, a calça comprida facilita muito. Mas, se formos levar ao pé da letra, a mulher teria que usar saia e calcinha de algodão. Olha isso. Então, uma das coisas também interessantes é, pelo menos durante a noite, evitar até o uso de calcinha, né? Com certeza, é uma coisa que eu prego bastante no meu consultório. Havendo condição, fique sem calcinha pelo menos à noite. Isso uma forma saudável. São pequenos detalhes, né, professor, que vão dando toda a diferença no dia a dia depois. E um outro aspecto que eu estou me lembrando agora também é a forma de se enxugar. Por favor. Porque é comum no banho usar a toalha esfregando para se enxugar, não é o adequado, tem que encostar, assim como a utilização do papel higiênico. Nunca se esfrega, encoste apenas. Encosta o papel para somente absorver, né? Isso. E havendo condição, faça a higiene com água. Isso é a melhor coisa, bidê. Agora, por outro lado, aquelas duchinhas também estão muito práticas, né? Com certeza. Estão até mais práticas do que bidê. Com toda certeza. Então, a gente podia fazer um programa depois, professor, ver como é que está a sua agenda, sobre as pequenas dicas do dia a dia, né? Que são fantásticas. Eu acho, assim, primordial. E voltando para Nossa Senhora aqui, que talvez já esteja com esse início dessa incontinência urinária. O que fazer? Bom, a primeira coisa é queixar-se para o seu ginecologista. Perfeito. Ele vai pedir exames, ele vai examiná-la antes de qualquer coisa, claro, para observar que tipo de alteração e se ocorre alguma alteração. Precisa saber se é uma alteração anatômica, se é uma alteração funcional, trocando em português. Isso. A alteração anatômica é quando há uma modificação da anatomia predispondo ao quadro da infecção urinária. Perfeito. A questão funcional é quando o músculo da bexiga contrai sem necessidade. É o que ocorre mais frequentemente nas urgências e em alguns tipos de urge-incontinência. O músculo começa a contrair e ocorre a perda urinária. Nesse caso, você trata com medicação. Perfeito. Agora, se o problema é anatômico, a correção é cirúrgica. É cirúrgica. E como que está essa correção cirúrgica? Ela está tendo bons resultados? Com certeza. Depois do advento das fitas, vamos dizer assim, né? Claro que você não precisa obrigatoriamente usar a fita, existem outros recursos anatômicos para se corrigir. A queda, no caso da queda da bexiga, no caso da queda da uretra. Então, são técnicas cirúrgicas que fazem com que se utilize como se fosse uma tipóia da uretra, que faz com que a uretra não desça no momento do esforço e isso acaba evitando a perda urinária. Olha só, quer dizer, a alta tecnologia nos ajudando, Com né? certeza. Pois é, nós vamos agora terminando o nosso que seria considerado no antigo Mais Saúde, primeiro bloco, na época que você veio, né, que nos deu o prazer de estar no Mais Saúde, era em outro horário, e nós tínhamos 2 blocos, né? Aqui é um pouquinho diferente, nós estamos agora saindo da rede, mas não saindo do Mais Saúde. O Mais Saúde continua, mais um bloco, mais meia hora até as 13 horas, aqui com o Dr. Calvoso. Se você quer continuar conosco, está adorando o assunto, basta ir para o nosso blog, né? blog.cançãonova.com/América. E aí você vai continuar conosco aqui nos estúdios e continuar aqui com esse assunto, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, não é verdade, com professor? Toda certeza, então, com toda certeza. Até já e um beijo grande para você da rede. Deus, procuro seus passos pra não me perder na tua vontade.
assim. O meu sentir, assim como eu, tem falhas também. E para escolher, preciso de luz, preciso de Deus. Procuro seus passos pra não me perder na tua vontade. Preciso viver. Meu sim é pra sempre. Meu sim é pra sempre. Procuro seus passos pra não me perder na tua vontade. Preciso viver. Meu sim é pra sempre. Meu sim é pra sempre. A minha vida é lutar. A minha vida é seguir a Deus. A minha vida é lutar. Não posso mais resistir. Procuro seus passos pra não me perder na tua vontade. Preciso viver. Meu sim é pra sempre. 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 Estamos apresentando Mais Saúde. Daqui a pouco na Rádio América você vai ouvir Quero te louvar com todo o meu ser. música católica de qualidade. Você ouve aqui. Chegou na Canção Nova uma grande novidade pra você que gosta muito de brincar. Um novo amiguinho bem alegre e divertido, fique esperto, você vai se amarrar. Ele não tá sozinho, olha só, essa galera também ama a evangelização. E juntos vivem muitas aventuras e o desejo dessa turma é ter Deus no coração. Jonas, ele é amigo da galera, veio mostrar pra criançada que agora é hora de evangelizar. Jonas, ele é amigo da galera, veio mostrar pra criançada que agora é hora de evangelizar. É hora de evangelizar. É hora de evangelizar. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. Em 2012, a Rádio América quer agitar São Paulo com novidades em sua programação. Novos quadros, novos locutores. Olá, sou eu, Orlando Júnior, e vim pra somar aqui na Rádio América. Transmissões ao vivo e interatividade durante todo o dia. Tudo isso e muito mais para você ter a melhor programação religiosa da cidade. Para que o povo de Deus possa usufruir do tesouro que Deus colocou na igreja. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Deus tem cuidado dos nossos interesses, muito mais do que nós mesmos, sabendo o que convém a cada um. Santa Teresa d'Ávila. CD Sonhando com os Anjos, Terapia para a Alma, de Fábio Roniel. O CD Sonhando com os Anjos traz músicas instrumentais católicas arranjadas e harmonizadas por Fábio Roniel, membro do Ministério de Música Canção Nova. O repertório inclui Ao Teu Encontro, Força e Vitória, Espera no Senhor, entre outras canções que, em sua maioria, tornaram-se conhecidas na voz da cantora Eliana Ribeiro. Adquira o seu. 0 Operadora 12 3186 2600. A ressurreição de Jesus nos revela que a nossa condição definitiva não é o sofrimento nem a morte, mas a vida plena.
Cristo ressuscitou. Aleluia! Nascemos da evangelização e existimos para a evangelização. Nossa gratidão a você, sócio, que faz com que a voz de Deus não tenha fronteiras. Esta é a nossa missão. Clube da Evangelização. Juntos promovendo o bem. Sou Canção Nova, sou Clube da Evangelização. Faço parte desta história, sou família, sou canção. Obrigado pelo seu amor e confiança. Programe-se. Programe-se. 11 da manhã. O amor vencerá. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. A gente se emociona de falar, de ver a fidelização, a confiança que as pessoas têm na Canção Nova. Então, nós precisamos mesmo contar com toda a ajuda de vocês para que toda essa obra seja executada com tudo aquilo que ela foi planejada, com tudo aquilo que ela foi desenhada no papel. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. E o programa Mais Saúde hoje recebe o doutor Roberto Calvoso Júnior, doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ginecologia e Obstetrícia. Hoje o tema do Mais Saúde é incontinência urinária. E você pode estar participando aqui conosco, ligando aqui diretíssimo para a nossa querida Rádio América no 2039-1410. Não dá para esquecer. É a nossa frequência, então 2039-1410 e participar, como está fazendo aqui a Flávia lá do Alto Sumaré. Olha a perguntinha, professor. Doutora, a menopausa não tratada, achei bem interessante essa expressão, gostaria até que o senhor depois comentasse. A menopausa não tratada pode causar mais incontinência urinária? E os cremes vaginais hormonais ajudam a controlar a incontinência? Flávia, obrigada pela sua participação e você que é sócia aqui dessa obra e faz esse programa acontecer. E aí, professor? Bom, Flávia, primeiro, a menopausa não é uma doença, né? O tratamento acaba ocorrendo quando há sintomas que afligem a mulher na pós-menopausa. Entendamos como menopausa como nome dado à última menstruação da vida da mulher. Depois de um ano, né? Exatamente. Ou seja, a menopausa é uma coisa, climatério é outra, né? Ou a transição menopausal. Então, o termo menopausa é o nome da última menstruação. Então, tudo que ocorre após a menopausa é decorrente dessa ausência dos hormônios, principalmente do hormônio do estrogênio, que é o hormônio feminino por excelência. Então, o tratamento acaba ocorrendo, né, não por doença, mas principalmente pelas queixas da mulher. No passado, não muito distante, tratava-se com hormônio qualquer circunstância. Hoje, não mais. Hoje, esse tratamento está restrito em condições muito específicas, mas principalmente para aquela mulher que sofre dos calores, né, dos fogachos. Aquele é a antessala do inferno, né? Quem tem sabe o que eu estou falando. Exato, que é o que mais deteriora a qualidade de vida da mulher nesta fase da vida, né? Em que ela acorda muitas vezes à noite transpirando, em seguida ela tem consequente a essa sudorese intensa, acaba tendo frio, se cobre, dali a pouco ela tem calores outra vez, e isso ocorre não só à noite, mas durante o dia também. Isso acaba comprometendo a qualidade do sono dessas mulheres e cronicamente acaba levando à irritabilidade e pode chegar à depressão. Então, nesse caso especificamente, trata-se a menopausa ou os sintomas da menopausa. E no que diz respeito ao tratamento, poder prevenir a incontinência urinária, não. Né? Existem outros aspectos que se deve levar em conta no diagnóstico da incontinência urinária. Quando ela comenta sobre a utilização dos cremes, eles podem de alguma forma colaborar em alguns tipos de incontinência, mas principalmente já que eles devolvem a umidade, a lubrificação, né, as defesas vaginais em decorrência da utilização desses cremes. Então, nesse caso, não se faria o tratamento, se a queixa exclusivamente é genital, é através dos cremes e não por reposição hormonal como era no passado.
Você está comentando sobre o problema da qualidade do sono. Sabe que, apesar de ser um livro... Eu escrevi aquele livro, o livro do Posso Mais Nem Tudo Me Convém, com o objetivo de alertar que não é apenas atividade física e restrição alimentar que vão fazer uma pessoa emagrecer. Tem vários outros fatores. A obesidade, hoje que nós sabemos que é uma doença inflamatória, então como lidar com essa situação. Mas o primeiro capítulo que eu escrevo, nutrição e sono. Porque a gente não emagrece se a gente não dorme. Quer dizer, todo mundo fala assim, mas como assim? Então, olha quantas coisas corroboram, quer dizer, ficam ali insistindo para prejudicar. Quer dizer, menopausa já é um problema, né? Ter esses fogachos é um problemão. Acordar do meio da noite, um drama. Você não produz os hormônios que deveria. Geralmente a mulher está no climatério e o marido já deve estar, no mínimo, desenvolvendo uma apneia obstrutiva do sono. Então ele ronca. Então realmente a casa fica complicada, né? Sem dúvida. E nessa mesma linha de raciocínio da atividade física, ela também pode ser utilizada para prevenção dos calores. Ela pode ajudar. Exato. Nós vamos falar agora, justamente nesse segundo momento, sobre uma forma assim que poderia entrar como até uma prevenção para várias coisas, né? Que é a atividade física, né, professor? Dúvida. A prevenção das doenças cardiovasculares, né? Dos acidentes vasculares cerebrais, né? Na manutenção do índice de massa corpórea num termo adequado, para que você não desenvolva, como você bem colocou, a obesidade leva a um estado de inflamação crônica, assim chamado, que além de produção de uma série de substâncias pela gordura abdominal, principalmente, que é a gordura maléfica para o organismo e que acaba predispondo a uma série de alterações, inclusive hormonais. Agora, se a natureza é tão sábia, eu fico me perguntando, por que a gente, depois da menopausa, acaba estocando mais gordura? É uma boa pergunta, mas existe o que a gente chama de androgenização, né? De masculinização. Né? A gordura abdominal é mais presente no sexo masculino. E a mulher, após a menopausa, em decorrência também da falta dos hormônios, acaba tendo essa modificação do corpo. Né? Começa a acumular gordura no abdômen, que é a gordura mais agressiva. A gordura dos quadris não é agressiva como a gordura abdominal. Então, meninas, não reclamem do culote. Vamos reclamar depois dessa barriga abdominal, que é infernal. E para sair é outra coisa muito difícil. Por isso que o grande segredo é não deixar... ficar atenta, fazer atividade física todos os dias. A Organização Mundial da Saúde agora preconiza atividade física todos os dias, inclusive sábado e domingo, como hábito de higiene. Se toma banho todo dia, tem que fazer atividade todo dia. E isso ajuda depois também. Agora, uma mulher que nunca fez vai começar a fazer. Vai melhorar essa incontinência também? A incontinência em si, talvez não. Mas é sempre benéfico. A atividade física nunca é tarde para começar. Né? Que seja uma caminhada pura e simples, mas faça alguma coisa, mexa-se, você vai estar promovendo saúde, não só no que diz respeito à incontinência urinária, tema da nossa conversa de hoje, mas principalmente da moléstia cardiovascular, que é o que mais mata, o que mais mata, né? O estigma do câncer é enorme, as mulheres se preocupam com a mama, com a sua mamografia, com a prevenção do câncer da mama, etc. Mas esquecem que o dobro das mortes, né, até mais que isso, ocorre por infarto ou por derrame cerebral. É tema que o Rock fez um livro chamado Um Coração de Mulher, que justamente para alertar nós mulheres que precisamos ir também ao cardiologista, não somente ao ginecologista. E principalmente após a menopausa. Não, a menopausa é uma coisa. Um detalhe que eu acho bem importante da gente comentar. Existem exercícios que vão ajudar a reforçar esse assoalho pélvico. Sim. Mas são exercícios específicos, né? São exercícios específicos e, na maioria das vezes, você precisa do concurso de uma fisioterapeuta. E a fisioterapia, nesse momento, tem um papel preponderante, principalmente na incontinência urinária. Ela exerce um poder de ação extremamente importante. Por isso a importância de relatar ao médico. Sem dúvida. Para que ele possa orientar e até prescrever, né, o tratamento. Para que ele possa diagnosticar qual é o tipo de incontinência, o que ocorre, para que possa orientar adequadamente. Esse é o programa Mais Saúde. Você já mandou aqui a sua pergunta? Liga pra gente ou manda um e-mail, america@cançãonova.com. Pode estar acessando o blog.cançãonova.com.
.com/América. Aliás, eu tô aqui com o meu Twitter, preciso até dar uma olhadinha. E aí, professor, tem Twitter? Como é que é? Não tenho Twitter. Twitter eu descobri que é uma das grandes ferramentas para a gente passar informação de saúde para a nossa população, tá? Sim. Então eu tô aqui olhando se tem alguma mensagem, o pessoal todo assim vai participar, vai assistir, estamos aqui querendo saber, principalmente na parte de prevenção. Então, repetindo para quem está ouvindo aqui, pegou o segundo bloco apenas, o que é, assim, a tônica de prevenir para tentar evitar esse fantasma da incontinência urinária? O mais fácil de se fazer é, com certeza, evitar a obesidade e, basicamente, não fumar. Trocando em duas palavras para ser bem sucinto. Então, duas coisas bem básicas, né? Emagrecer e, se você ainda fuma, porque hoje eu acho que está muito bom aqui em São Paulo, pelo menos, esse negócio de não poder fumar nos lugares, aí que a gente começa a observar como tem gente fumando na rua, principalmente mulheres. Sim. Esse hábito que eu pensei que fosse diminuir, eu não sei se é porque agora a gente vê mais gente na rua fumando, se tornou assim uma opção, né? E o cigarro é aquilo que comentamos na primeira fase, né? Na primeira parte do programa. A dependência da nicotina é muito grande. Eu sou ex-fumante, eu falo com conhecimento de causa. Não me diga. Sim. E como que conseguiu vencer porque é um vício terrível, né? Com certeza. Eu não utilizei medicamento, não. Eu fui na força de vontade. Que olha, não parabéns. foi fácil. Não foi fácil, não. Né? Pois é, porque realmente eu vejo alguns casos dando certo com o medicamento, porque só a força de vontade é muito difícil. Sim. E é o vício mais fácil de largar, porque larga várias vezes. Né? E o problema é esse, é você não resistir, como a maioria das pessoas, a tragadinha, ou é só um. Não é verdade, né? Não é verdade? Não, a dependência é grande. O Rock também conseguiu, graças a Deus, já fazem 12 anos que ele parou de fumar, mas ele parou de fumar tomando remédio. Sim. A primeira vez não deu certo. Sim. Hoje ele abomina, mas assim, abomina. Sabe que no início ele sonhava que ele fumava. E ele acordava assustado, pensando assim, meu Deus, será que eu voltei a fumar? Será que da noite eu acordei e fui fumar? Sim. É um pesadelo. É a dependência física, dependência orgânica. O organismo pede a nicotina. Agora, o organismo não pede só isso, sabe? Tem alimentos que fazem exatamente a mesma coisa, né? Com certeza. Atuam no nosso cérebro como se fossem verdadeiras drogas. É verdade. Professor, vamos falando aqui que estávamos comentando no primeiro bloco sobre detalhes assim tão interessantes. O senhor fala, nossa ouvinte aqui, deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui. Tem, é que eu não sei mexer aqui, Ana, me ensina. Espera só um pouquinho que a Ana vai me ajudar. Eu fico aqui entretida com o convidado, não consigo dar conta do computador. E a Ana, coitadinha, é uma só, né? Eu queria que tivesse Você não fez bilocação ainda? Você tem que conversar com o Padre Pio. Padre Pio é excelente para bilocação. Mas olha, hoje o nosso convidado é o doutor Roberto Calvoso Júnior. Liguei para a Rose avisando. Rose, um beijo pro pessoal de Cotia, tá? Avisei que o senhor estaria conosco. Vamos lá, o que nós temos? Tem o pessoal do Face. Onde é que você tá, minha querida? Eu tô perdida aqui, é muita informação. Gente, é muito bacana. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas ajudando, só que a gente precisa dar conta de todas elas, né? Com certeza. A Ana já tá colocando aqui. Deixa eu ver. Bom, mas enquanto isso, professor, vamos lá. Estávamos falando do aspecto da menopausa, que é algo assim muito interessante, porque na verdade todo mundo quer morrer velho. Sim. Então, a menopausa é uma realidade que vai ocorrer na vida da mulher, pelo menos em metade da sua vida. Sim, no mínimo. A expectativa de vida no Império Romano era 32, 33 anos. No início do século, ela chegava aos 50. Pois e hoje, em alguns países, algumas cidades, atinge-se os 80 anos. E eu digo que nós seremos sedentários, principalmente quem escuta o programa Mais Saúde, os meus pacientes. Seguramente, porque eu vejo... Sabe que eu tenho pacientes que chegam no consultório dizendo, olha, eu vim aqui com seus 70 anos, em torno disso, assim, porque eu quero ser um centenário ou uma centenária saudável. Acredita-se que os bebês que estão nascendo hoje devem atingir os 100 anos.
Tanto que hoje se atua na prevenção da hipercolesterolemia, das alterações hormonais, já na infância e adolescência. E inclusive fazendo uma coisa linda, que é programação metabólica. Quer dizer, no ambiente intrauterino a gente já pode ligar ou desligar genes. É uma coisa extraordinária. Quer dizer, na verdade, se o meio ambiente é o que modifica, né? O meio ambiente do bebê, do que está em desenvolvimento, é o intraútero, né? Claro. Então, isso é super interessante. Apesar, doutor Calvuso, que tem alguns estudos que mostram que as crianças hoje, com até 5 anos de idade, em função da alimentação inadequada, estão com expectativa de vida menor que os pais. Então, tá assim uma coisa, são as duas pontas, né? Sim, isso que é super... a praga do fast food, né? Nossa, temos um e-mail aqui imenso que está sendo mandado pela Rose. A Rose é lá de São Carlos, né? Tá, obrigada, querida, mandando aqui, fazendo várias perguntas que depois nós vamos estar conversando e colocando. Tem alguma aqui sobre... sim. Falando sobre a higienização de vasos sanitários e banheiros. Uma professora me havia comentado que em alguns locais públicos no Japão já está em experimento um banheiro inteligente que logo após ser usado há mecanismos de se lavar automaticamente. Tinha que ser no Japão, né? Sim. Pois é. Apesar que na França tem uma coisa interessante. Sabe que nós paramos num posto de gasolina, não era um posto de gasolina, era um local onde caminhoneiro podia parar para descansar, não tinha ninguém. Aí o Roque apurado, eu falei, amor, para aí. Ele falou, ai, nesse banheiro, né? Eu falei, para vocês é muito mais fácil, né? Bom, não teve jeito, lá paramos. O Roque ficou horrorizado com o seguinte, era um banheiro inteligente. Primeiro, para você entrar, lógico que você tinha que pôr uma moedinha, mas ao pôr a moedinha, ele lavava o banheiro inteiro. Interessante. Aí quando você entrava, o banheiro estava impecável. Sim. Ele falou, José, foi o banheiro mais limpo que eu usei até hoje. E colocando aqui a participação da Rose. Rose, vamos lá. Então, o banheiro fica novamente limpinho, super bárbaro. Sobre a urina, uma pergunta sobre o controle do esfíncter em crianças, tá? Dizem que a criança, ao brincar com areia em potinhos, ou pelo menos manipulando a areia, que isso auxilia no controle do xixi, da urina e das fezes, e faz com que as crianças tenham mais facilidade para deixar as fraldas. Na verdade, Rose, eu não li nada sobre isso. O senhor também não, né? Rose, faz o seguinte, explica melhor isso, que pelo menos eu lendo agora de primeira vez esse e-mail, não estou entendendo bem, mas manda pra gente o que você está querendo dizer, se você tem alguma matéria sobre isso, que aí a gente dá uma olhada. Agora, e o controle do esfíncter, alguma coisa? Tem algum exercício que durante o fazer o xixi a gente consiga melhorar essa incontinência ou preveni-la? Sim, existe, e para isso... Obrigada pela participação, Rose, desculpa, professor. Você precisa se conscientizar de que músculos são esses, que no dia a dia eles não são lembrados, a pessoa não tem conhecimento. Uhum. Então, sem dúvida, o músculo para segurar o xixi. Então, uma das formas, claro, com o concurso da fisioterapeuta, tudo isso se torna mais fácil dentro dessa conscientização, mas no beabá, no dia a dia, sem dúvida, você tentando segurar a urina, você vai tentar conscientizar esse músculo que você está usando. E no dia a dia, você dirigindo, você dentro do ônibus, você tenta lembrar desse músculo e provoque a contração dele. Você irá fortalecer. Porque quando a gente estiver fazendo xixi, a gente dá uma paradinha e segura. Isso, é esse músculo que você não tem consciência dele. Exato, a gente só lembra dele quando está precisando segurar. Isso, né? Isso. Então, agora, existem uns cones, que se eu não me engano, são uns cones com pesos que você introduz na vagina enquanto você toma banho, porque ele tem um peso. E aí é como se fosse uma musculação da vagina, né? Ou dessa musculatura. Isso é da esfera
esfera da fisioterapia. Isso é da esfera delas, Exatamente. né? Então, gente, é muito interessante. Vamos trazer uma fisioterapeuta aqui, professor. Com certeza. Que a gente pode estar falando de todas essas, enfim, dessas ferramentas e intervenções que ajudam tanto, né? E são essas pequenas atitudes que vão melhorando a qualidade de vida, né? Com certeza. O que o senhor lembra, assim, que a gente pode estar colocando para os nossos ouvintes ainda nesse universo feminino? Eu acho que o mais importante é bater nessa tecla. Reclame da perda urinária. Não parta do princípio de que isso faz parte da vida da mulher. Há um entendimento, né, de senso comum de que faz parte, a perda urinária faz parte da vida. É normal. Isso não é verdade. É normal depois de uma certa idade, né? Exatamente. E queixe-se, né? Se o médico não pergunta, comente o fato, porque existem recursos para contornar e para melhorar a qualidade de vida. E isso não é única uma exclusividade da mulher pós-menopausa. As jovens também hoje podem estar com esse tipo de problema? Podem ter, sem dúvida. Principalmente as que tiveram filhos, né? E que tiveram mais de um filho, principalmente, elas estarão mais predispostas por modificação do assoalho pélvico, por modificações anatômicas. Certo. E converse com suas amigas, né? Claro. Que eu acho que é importante estar passando essa informação. Sim, todos nós somos promotores de conhecimento de saúde. Se cada um de nós, não basta ser um profissional de saúde, mas o leigo que ouviu aquela orientação, que ouviu aquela informação, transmita, seja um multiplicador desse conhecimento. Perfeito. Nós estamos hoje aqui com essa bênção desse programa que realmente acontece graças a generosa colaboração de todos os sócios da Canção Nova, né? Porque isso aqui é uma obra que acontece por sua causa, né? Então, realmente é uma bênção a gente poder contar com vocês. E é por isso que você faz realizar esse programa. Mais saúde. Bom, nós estamos daqui a pouquinho já nos finalmente do programa Mais Saúde. Gostaria de aproveitar, Dr. Galvoso, agradecer a sua participação, principalmente ao vivo, que é uma coisa assim que a gente para o dia da gente, né, para vir até aqui e tá assim se disponibilizando para passar tanta informação. Gostaria de deixar os próximos minutinhos para o senhor se despedir e fazer suas últimas considerações. Quem agradece a oportunidade sou eu, é um prazer. Eu gosto de transmitir conhecimento, eu gosto de, dentro do meu entender, dentro do meu saber, transmitir isso, multiplicar esse conhecimento. Repito, é um imenso prazer estar aqui. Estou à disposição para no futuro sobre outros assuntos, para que a gente continue promovendo saúde, promovendo prevenção de anomalias, prevenção de doenças. Muito obrigado. Quem agradece, sem dúvida, sou eu. Mas olha a humildade, né? Sempre assim. Uma professora minha muito querida, ela dizia assim, que carroça cheia não faz barulho. Esse conhecimento todo e sempre colocando à disposição do outro, né? Isso que é muito bacana. Vamos deixar então, professor, para fazermos mais duas pautas. Eu gostaria que o senhor depois me orientasse quem podia ser lá da saúde pública, uma boa fisioterapeuta que a gente pudesse estar trazendo para abordar esses assuntos que estão muito interessantes, ao alcance de todos. E o senhor voltar para a gente estar falando sobre aqueles pequenos detalhes que foram comentados aqui que podem melhorar tanto a qualidade de vida da saúde feminina. Sem dúvida. Tá bom? Sem dúvida. E eu espero vocês no próximo Mais Saúde. Lembrando que o Dr. Roque Savioli está todos os sábados, do 12:30 a 1:30. E que você pode estar ouvindo esse programa e vendo esse programa numa próxima oportunidade através do blog, né? Você vai lá no blog.cançãonova.américa e tem lá as instruções de como resgatar para você poder ouvir. Um beijo grande e até o próximo programa. Mesmo sem entender.